Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. E nós estamos refletindo, estamos degustando o capítulo 1. Nós estamos vendo a intercessão ante Deus pelos Colossenses. Então, hoje nós vamos falar sobre a oração, a intercessão de Paulo pedindo que os santos de Colossos fossem libertados do domínio das trevas. Versículos 11, 12 e 13 dizem assim: que sejam fortalecidos com todo o poder, em toda perseverança, paciência e alegria, segundo a grandeza da sua glória. Rendei graças a Deus Pai, que nos considerou dignos de participar da herança dos santos em luz. E foi Ele que nos libertou do domínio das trevas e nos trouxe ao reino do seu Filho amado. Então, temos aqui novamente o terceiro pedido de Paulo, então, intercessão de Paulo nesta oração. O terceiro pedido de Paulo é para que os santos possam ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Novamente, nós vamos observar o progresso deste fortalecimento. Primeiro é que transbordem, que frutifiquem. Lembra? E no versículo 10, que sejam fortalecidos. Então, somente transbordante, frutificando e fortalecidos. A vida cristã, ela não pode ser vivida por mera energia humana. Ela requer, amados, uma força sobrenatural. E nós sabemos muito bem disso, que não podemos levar nada na nossa vida na força da nossa carne, naquilo que é natural. A nossa vida cristã precisa de uma força sobrenatural. Por isso, Paulo deseja que os crentes conheçam o poder do Filho de Deus ressurreto e que o conheçam segundo a força da sua glória. Seu pedido não é que esse poder seja proveniente dela, mas que segundo ela. Sua força gloriosa, ela é sem limites, o que condiz com o alcance da oração. Ser equipado com este poder, fortalecido com esse poder segundo a força da glória de Deus, é proporcional não somente à necessidade de um recipiente, mas também ao suprimento divino. Como diz, somos vasos de barros que carregamos a glória de Deus. Porque Paulo desejava que os cristãos adquirissem esse poder. De que forma? Para realizar milagres espetaculares fora do ambiente da igreja? Para que pudessem dar vida aos mortos, curar os doentes ou expulsar os demônios? Mais uma vez, a resposta é não. Os filhos de Deus precisam desse poder para manifestar olha só o que ele fala, o poder de Deus, a força, sermos fortalecidos com o poder segundo a força da sua glória. Ele fala que é para que manifestasse a perseverança, amados. Perseverança em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de guerra. É isso que nós precisamos, perseverar. E também nós precisamos dessa força para que sejamos longânimos e que tenhamos também alegria. Longânimos quer dizer longo ânimo quando estivermos passando por duras provas. E também com alegria. Isso merece um pouco da nossa atenção. Muitos ramos da cristandade dão ênfase demasiada ao que dizem ser milagres, como nós vimos de curar os doentes ou outras ações sobrenaturais. Nos dias de hoje, porém,
nós presenciamos um milagre maior que todos aqueles. Um filho de Deus sofrer com paciência e agradecer no meio da provação é o maior milagre. Um cristão perseverar, ter longo ânimo e suportar com alegria as provações. Em 1 Coríntios 13, 14, a paciência está ligada à benignidade. Aqui está vinculada à alegria, paciência está vinculada à alegria. Sofremos porque não podemos evitar compartilhar os gemidos da criação. Para conservar a alegria em nosso interior, é a benignidade para com os outros. Sermos bons, benignos com aqueles que não são bons e benignos conosco. Isso é que ele está dizendo, que nós precisamos sim de uma força, de um poder sobrenatural para sermos alegres em tempos de sofrimento, mas também de sermos benignos quando pessoas não são benignas conosco. Nós necessitamos do poder de Deus. Isso é vitória na vida cristã. Há uma grande diferença entre suportar a afronta sem se queixar e suportar a afronta sem retalhar ou sem dar o troco. Isso define bem a diferença entre perseverança e longanimidade. A graça de Deus, quando ela atinge seu objetivo maior na vida do crente, é quando este consegue sofrer com paciência e, ao mesmo tempo, louvar a Deus no meio das provações ferozes. Dando graças a Deus diz respeito aos Colossenses e não a Paulo. Ele está aqui falando exatamente disso. Paulo pede a Deus não somente que eles sejam fortalecidos com todo o poder, mas que também tenham um espírito agradecido e nunca deixem de expressar sua gratidão ao Pai, mesmo quando a resposta às suas orações seja não. Que os fez idôneos, então, diz Paulo, para participar da herança dos santos na luz. Então, como filhos de Adão, não éramos idôneos para desfrutar das glórias celestiais. A verdade é que, se as pessoas não convertidas fossem levadas aos céus, elas não estariam contentes ali. Em vez disso, iriam se sentir miseráveis. A capacidade de apreciar o céu requer que a pessoa seja idônea. Nem mesmo o crente no Senhor Jesus tem essa idoneidade para entrar no céu. O único título que nos garante a glória encontra-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É ali que nós encontraremos alegria em desfrutar das coisas celestiais. É nos méritos de Cristo que nós nos firmamos. Quando Deus salva alguém, Ele confere no mesmo instante ao convertido a idoneidade para desfrutar o céu. Cristo é céu para nós. Cristo é essa idoneidade. Não pode haver melhor, nem mesmo uma longa vida de obediência e serviço aqui na terra. Nada disso pode tornar o cristão mais qualificado para o céu que no dia em que ele é salvo. Nosso título de posse da glória está no sangue de Jesus Cristo. Embora a nossa herança seja na luz e é reservada nos céus, nós os crentes temos aqui na terra o Espírito Santo, como um penhor, como um selo da nossa herança. Por isso nós podemos nos regozijar com o que ainda virá, enquanto desfrutamos na terra as primícias do Espírito. No versículo 13 ele diz: ao fazer que sejamos idôneos para participar da herança dos santos na luz. Deus, Ele então nos liberta da onde? Do império das trevas, e Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Vemos isso ilustrado na experiência dos filhos de Israel, registrada em Êxodo. Os israelitas moravam em Egito. Estavam gemendo debaixo do chicote dos capatazes, mas por um maravilhoso ato divino,
foram libertos da terrível escravidão de 450 anos. Deus os conduziu através do deserto para a terra prometida. De igual modo, nós, pecadores, éramos escravos de Satanás. Porém, Deus nos libertou das garras do maligno. Agora nós somos súditos do reino de Cristo. O reino de Satanás é chamado de império das trevas, aonde há falta de luz, calor e alegria, enquanto no reino de Cristo há amor, e esse amor produz luz, calor e alegria, perseverança, longanimidade com alegria. O reino de Cristo é visto nas Escrituras sobre vários aspectos. Quando veio à terra pela primeira vez, o Senhor Jesus ofereceu à nação de Israel um reino literal. Embora eles desejassem livrar-se da opressão dos romanos, os judeus não queriam se arrepender dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo, no entanto, só poderia reinar sobre um povo que mantivesse um profundo relacionamento espiritual com Ele. Quando por fim eles perceberam esse fato, rejeitaram o seu rei e crucificaram-o no Monte Calvário. Depois, então, de ressuscitar, o Senhor Jesus retornou para o céu e desde então temos o reino de Cristo em forma misteriosa. Isto quer dizer que o seu reino não é visível. O reino está ausente, porém, todos os que na época presente aceitam ao Senhor Jesus como o Salvador, o reconhecem como verdadeiro Rei, assim se tornam súditos do seu reino. No dia vindouro, o Senhor Jesus voltará à terra para estabelecer o seu reino. Jerusalém será a capital e ele reinará 1000 anos. No fim deste tempo, colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés e depois entregará o reino a Deus. Terá início então o reino eterno que durará para sempre. Amados, que Deus te abençoe e que você seja fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória, para que você possa ser perseverante, ter longo ânimo e ter alegria, dando sempre graças a Deus por tudo. Que Deus te abençoe e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!